Olá! Vamos agora para a unidade 2, curvas cônicas. Estamos na nossa primeira aula, parte 1, sobre curvas cônicas, conceito. Essa aula será dividida em duas partes, porque ela é um pouco mais extensa. Então, vocês podem assistir esse primeiro vídeo, dar uma pausa, ou em outro momento assistir o restante dessa aula, para que não fique um conteúdo tão pesado para o primeiro momento. Lembrando que nós estamos aqui no nosso cronograma, no nosso encontro do dia 25 de abril, é um estudo assíncrono. Vamos tratar de curvas cônicas, conceitos, elementos na primeira parte da aula e vamos tratar sobre elipse verdadeira, traçados e tangentes no segundo momento da nossa aula. Como sempre, vamos abordar agora alguns conceitos introdutórios. Vamos lembrar o que são sólidos de revolução. Um sólido de revolução é obtido a partir da rotação de uma figura geométrica sobre um eixo de rotação. Quando falamos de figura, estamos falando de elemento plano. Então, nós temos aqui um triângulo, por exemplo. O cone de revolução é o resultado do giro de um triângulo retângulo, tendo um de seus catetos como eixo, como mostra a figura ao lado. Então, ele rotaciona a partir desse eixo vertical e então temos um elemento tridimensional que é um cone de revolução. O cone duplo de revolução ele é formado então pela rotação de dois triângulos retângulos que estão unidos pelo vértice, né? Conformando esse eixo AB. Para encontrar as curvas cônicas, nós precisamos de um cone duplo de revolução, que é obtido pelo giro de uma reta sobre um círculo. Nós podemos pensar em triângulos, podemos pensar também sobre esta reta aqui, inclinada. E essa reta inclinada que rotaciona, né, descrevendo uma circunferência em cima e embaixo, e tendo como eixo a reta ou segmento de reta AB, ela vai gerar, então, esse cone duplo de revolução. Na imagem, o eixo de revolução dessa reta é o segmento AB. São elementos de um sólido de revolução, no caso de um cone de revolução. A geratriz, que é a linha que se movimenta segundo uma lei de geração, formando a superfície. Nesse caso, é a reta R, que cruza aqui no ponto V, que é o nosso vértice. E a linha diretriz, a linha fixa que serve de guia para que a geratriz descreva a superfície. Essa linha aqui, que é uma circunferência. O desenho está em perspectiva, por isso ela se apresenta com a forma de uma elipse. A diretriz, então, é a base sobre a qual essa reta inclinada desliza, descrevendo, então, por rotação, esse cone. H é a altura entre a base e o vértice, O é o centro da base, AB é o diâmetro desta base, é a reta que é eixo de rotação, né, que passa pelo centro da circunferência. E nós temos aqui o ângulo da geratriz, que chamaremos aqui de beta. As curvas cônicas, do grego cônicos, que tem a forma de cone, são curvas obtidas pela interseção de um plano secante com uma superfície cônica de revolução, ou seja, um plano que corta a superfície desse cone duplo, de forma a descrever aqui em vermelho essas curvas que chamamos então de curvas cônicas. A partir do ângulo desse plano secante, da relação entre esse ângulo do plano secante e do ângulo da diretriz, nós vamos ter diferentes tipos de curva. Nós podemos ter, então, uma elipse, uma circunferência, que é um caso específico da elipse, uma parábola ou uma hipérbole, que é sempre um caso de curva dupla,
que aqui está cortando as duas abas do nosso cone ou da nossa superfície cônica de revolução. Vamos aos casos, então, de forma apenas introdutória. Nós temos uma elipse, neste caso aqui ilustrado. A elipse é uma curva plana, fechada, obtida quando um plano intercepta um cone reto, de modo não paralelo à base, mas com inclinação menor que a da geratriz. Então, nós temos aqui um ângulo da geratriz que é maior que o ângulo do plano secante. Temos, então, uma elipse. Também podemos definir a elipse como um lugar geométrico no plano, cuja soma da distância a dois pontos fixos, chamados de focos, neste plano, é constante. Vamos considerar, então, aqui os focos F1 e F2 e três pontos, P, P' e P2', que pertencem, então, à curva, que é a elipse. Nós sempre vamos ter, então, que F2P mais F1P é igual a F2P' mais F1P', que é igual a F2P2', F1P2', ou seja, a soma dessas distâncias, das distâncias, né, a qualquer ponto na superfície vai ser sempre uma constante, vai ser sempre a mesma. Então, se a gente pegar essas distâncias e alinhar, nós teremos sempre, então, uma constante. E essas distâncias aqui, que estão em cores diferentes, somadas, darão sempre uma mesma distância, né? Uma mesma soma, uma mesma constante. Nós podemos ter uma circunferência, considerando aqui a circunferência como um caso da elipse, quando o ângulo do plano está a 90 graus aqui do eixo de rotação, ou seja, o plano secante é paralelo ao plano da base do nosso cone de revolução. A circunferência, vamos lembrar, é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância R de um ponto fixo denominado centro da circunferência, ou seja, O. Então, diferentemente das demais curvas cônicas, a circunferência pode ser desenhada com o uso de compasso. As outras curvas, nós vamos encontrar os pontos por onde passa a curva, mas o desenho das curvas em si não é determinado ou descrito através do uso do compasso. A forma prática de desenhar uma elipse se vale, então, dessa lei, né, de que as distâncias em relação aos dois focos é uma constante. Então, nós podemos determinar dois focos ou dois pontos em um plano, pegamos um barbante que é maior do que a distância entre eles, esticamos esse barbante e com ele vamos descrevendo, então, essa curva onde todos os pontos têm a mesma distância, que vai ser determinada pela dimensão desse barbante. Então, essa forma de desenhar uma elipse é chamada de forma prática, ou forma do jardineiro, ou forma do carpinteiro, e é, como a própria descrição informa, né, uma forma prática, sem uso de instrumentos. A outra curva cônica que nós temos é a parábola. Parábola é uma curva plana aberta que se obtém quando um plano intercepta um cone reto de modo paralelo à sua diretriz. Ou seja, temos uma diretriz aqui que tem um ângulo que é beta e o ângulo do nosso plano secante é igual a beta, né? Nós temos que alfa igual a beta, o mesmo ângulo, então nós temos uma parábola. A parábola é o lugar geométrico de todos os pontos aqui distantes de um ponto, um foco, e de uma reta diretriz. Nós temos então aqui uma reta diretriz e um foco. E todos os pontos que estão aqui sobre a parábola são equidistantes do foco e da diretriz.
Assim, para construirmos a parábola, precisamos construir um ponto que, ao ser movimentado, se mantenha sempre à mesma distância do foco e da linha diretriz. Na prática, podemos desenhar uma parábola também utilizando um barbante ou uma corda. Vamos determinar, então, a posição de um foco. Vamos determinar a posição de um foco e vamos determinar também uma linha, que é a diretriz, né? E com o auxílio de um barbante e de um esquadro, conseguimos, então, sem outros instrumentos, traçar a curva da parábola. Esse vídeo ilustra, então, essa forma prática, que também é chamada de forma do carpinteiro, uma forma prática, traçado prático ou traçado do carpinteiro. A última das nossas 3 curvas cônicas é a hipérbole. A hipérbole é uma curva plana aberta com 2 ramos, que se obtém quando da interseção de um cone circular reto ou de uma superfície cônica de revolução com um plano oblíquo ou perpendicular à sua base. O ângulo do plano é maior que o ângulo que a geratriz forma com a base. Então, nós temos aqui o plano com um ângulo alfa e a geratriz com um ângulo beta. E nós temos que beta é menor que alfa, ou que alfa é maior que beta. Portanto, esse plano corta o cone duplo nas suas 2 abas, gerando, então, 2 ramos. Uma curva com 2 ramos, uma curva dupla, que é a nossa hipérbole. A hipérbole também tem alguns elementos semelhantes às outras 2 curvas que nós vimos, como focos, no caso são 2 focos, F1 e F2, e também vai ter uma reta diretriz. Nós temos que a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja diferença das distâncias a 2 pontos fixos, ou seja, os focos, aqui F1 e F2, é constante em valor absoluto e é igual a 2A. Mais adiante veremos isso na aula específica sobre hipérbole. A hipérbole tem por eixos de simetria a reta que une os 2 focos e a perpendicular a esta reta que passa no ponto médio entre os focos. Assim como as demais curvas, nós temos no caso da hipérbole a possibilidade de um traçado prático. A construção da hipérbole vai precisar, então, de uma régua. Marcamos 2 focos, prendemos a ponta, a extremidade de uma régua, então. O traçado da hipérbole também pode ser realizado de forma prática. Nós vamos então ter os 2 focos determinados, uma régua e um cordão, um barbante e um instrumento de desenho. Giz, um lápis, enfim, para marcar a curva. Nós temos essa régua apoiada sobre um dos focos. Veja que no outro foco está amarrado o barbante, e esse barbante está esticado e
preso a outra extremidade da régua. Ao tensionar esse barbante e passar o instrumento de desenho, nós vamos ter então o traçado de uma das abas dessa curva. Veja que é preciso traçar até o eixo horizontal que une virtualmente, né, os focos F1 e F2. Faz-se um lado e depois desenha-se o outro. Então aqui está sendo desenhado a parte superior da curva a partir do foco F2. Depois a régua terá de ser movimentada para a parte inferior do desenho para desenhar o restante dessa curva. As aplicações das curvas cônicas são inúmeras. Nós podemos, por exemplo, trabalhar os projetos de iluminação através desse conhecimento de geração de cônicas, já que a luz pontual ela vai descrever cones, né? Então, nós vamos supor aqui, temos uma lanterna direcionada para essa parede. O feixe de luz emitida é um cone e desenhará nessa parede uma curva cônica conforme a imagem. Dependendo da inclinação da lanterna relativamente à parede, obtém-se então uma circunferência, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Os projetos luminotécnicos sempre consideram então o desenho que a luz vai produzir no ambiente e nas superfícies iluminadas. Na astronomia, as cônicas têm também a sua aplicação. Kepler mostrou que os planetas do Sistema Solar descrevem órbitas elípticas, as quais têm o Sol num dos focos. Também os satélites artificiais que são enviados para o espaço percorrem trajetórias que são elípticas, mas nem todos os objetos que circulam no espaço têm órbitas elípticas, vamos deixar isso claro. Existem cometas que percorrem trajetórias hiperbólicas, os quais, ao passarem perto de algum planeta com grande densidade, alteram sua trajetória para outra hipérbole com um foco situado neste planeta. Então, é bem importante a gente compreender esse conceito do foco, né? Ele vai ter aplicação em diversos campos, né? Na ótica, na acústica, na trajetória dos corpos. E aqui, por exemplo, na trajetória dos projéteis. Os projéteis, no ambiente sob a ação da força de gravidade, se comportam desenhando uma linha que é parabólica, né? Uma curva parabólica. Já no ambiente terrestre, onde existe a resistência do ar, essas trajetórias são elípticas, mais propriamente arcos de elipse, como por exemplo, que aqui está ilustrado, né? Um jato de água, né? Ele vai descrever o desenho de um arco de elipse. Essa distinção de trajetórias elípticas e parabólicas são dificilmente discerníveis, né? Mas em termos de cálculos precisos, que não é o nosso caso nessa disciplina, isso faz muita diferença. A ótica e a acústica se valem também, como já falei, das características e dos elementos dessas curvas. A parábola, ao rodar em torno do seu próprio eixo de simetria, como a gente pode ver nesse pequeno vídeo, gera uma superfície parabólica ou paraboloide, o qual pode ser observado aqui nesta figura. Essa superfície parabólica ou paraboloide tem diversas aplicações na ótica e na acústica. As parábolas são utilizadas em espelhos refletores e faróis de automóveis, mas não só. Vamos lembrar, por exemplo, da antena parabólica. Notem nos diagramas a questão do foco.
No caso de um farol de um automóvel, nós vamos ter a lâmpada no foco da parábola, de tal maneira que os raios, ao se refletirem na superfície espelhada, farão um feixe de luz que deve ser paralelo ou aproximadamente paralelo, por defeitos de fabricação e pequenas deformidades da superfície. Mas deve projetar esses raios de maneira paralelas entre si. Já a antena parabólica vai captar ondas que são paralelas e direcioná-las ao foco onde está realmente o sensor daquela antena. Vamos lembrar aqui do uso dos espelhos parabólicos, por exemplo, em fornos solares ou, nesse caso, numa pira solar, que permitiu acender a tocha apenas com a luz do sol. Esses espelhos têm essa propriedade, então, quando nesse formato parabólico, de concentrar os raios paralelos no foco, lembrando que os raios do sol são raios paralelos, em relação à Terra. Então, esses raios paralelos do sol vão ser concentrados num único ponto que vai estar no foco, e nesse foco eles vão ser tão potentes que são capazes de permitir a ignição, uma faísca, ou permitir a combustão dos elementos que forem aí colocados, Então, nos fornos, os raios são captados, e permitem o aquecimento e a combustão, e nas antenas parabólicas refletem as ondas eletromagnéticas na superfície parabólica e direcionam, então, para aquele foco do sensor. Não só as parabólicas têm essas propriedades interessantes. Por exemplo, os refletores que os dentistas utilizam são refletores elípticos. Os refletores são aquelas luzes que eles utilizam para iluminar a boca dos pacientes durante uma cirurgia, um procedimento. A superfície elíptica, vamos lembrar, ela é feita a partir de dois focos. Ela tem essa propriedade, tem dois focos. E o foco, então, em um dos focos mais próximo à superfície espelhada, vai estar, então, a fonte de luz, de uma maneira tal que os raios de luz vão ser direcionados para o segundo foco daquela elipse, que constitui a superfície elíptica. Então, os raios, ao invés de paralelos, como no caso da paraboloide, os raios vão ser refletidos de forma a cruzar num ponto que é o segundo foco da elipse. Isso é muito interessante no caso de refletores ou luminárias utilizados por cirurgiões, por dentistas, para realmente possibilitar um grande grau de luminosidade num ponto bem específico. Alguns telescópios denominados refletores utilizam espelhos hiperbólicos. Então, aqui nós temos a nossa terceira curva, a hipérbole, sendo utilizado como uma superfície, hiperboloide, quando ela rotaciona vira um hiperboloide, uma superfície que gera um espelho secundário, além do refletor parabólico principal. Então, nós temos aqui um espelho principal que é parabólico, que capta os raios de luz paralelos, joga para o foco e onde, de maneira estrategicamente posicionada antes do foco da parabólica, é colocado, então, um segundo espelho, um espelho secundário hiperbólico, de forma a direcionar, então, esses raios de luz para um foco principal que seja mais conveniente, para ocular da lente convergente, de forma a potencializar aquele telescópio. As propriedades refletoras geradas por cônicas ao rotacionar no eixo, criando formas tridimensionais como paraboloides, hiperboloides e elipsoides, são usadas também para criar condições acústicas especiais em auditórios, teatros, catedrais,
desde a antiguidade, como acontece, por exemplo, na Catedral de São Paulo, em Londres. Em um teto curvo, como a abóbada de uma catedral, os sons emitidos em um foco têm melhor audibilidade nos pontos próximos ao outro foco. Temos aqui uma condição, né? Vemos uma situação em um espaço onde a música e a impostação vocal são muito importantes. E nesse prédio nós temos aqui um teto elipsoide, ou seja, uma elipse que rotaciona, né, criando uma forma tridimensional. Todos os sons que são emitidos próximo ao foco dessa elipsoide vão refletir nessa abóbada, nesse teto curvo, de forma a serem melhor ouvidos no outro foco da elipsoide, ou seja, projetando para aqueles que estão mais distantes esses sons com maior intensidade. Nós temos também a aplicação de elipses, parábolas e hipérboles nas estruturas, no desenho das estruturas. Nós temos aqui uma ponte de 1569, que é a ponte de Santa Trinita. É constituída por 3 arcos elípticos e é uma das pontes elípticas mais antigas do mundo. Ao desenhar esse formato de elipse, o planejador dessa ponte conseguiu, diferentemente da situação mais tradicional dos arcos plenos, arcos de meia volta de circunferência, de arco, né, de metade de uma circunferência, nós temos então uma distância entre apoios muito maior. A ponte JK em Brasília é constituída de 3 arcos parabólicos. A forma parabólica aqui utilizada não é à toa. Em resistências de materiais, o diagrama do momento fletor de uma viga submetida a uma carga uniforme é uma parábola. Se aproveitando disso, conhecendo o caminho das forças no material, o engenheiro então e o arquiteto utilizam essas formas como formas que são eficientes na distribuição das cargas e são formas que são em si mais resistentes. Na arquitetura também nós vamos encontrar superfícies que são resultantes da aplicação dessas curvas planas. Por exemplo, Oscar Niemeyer é muito conhecido por empregar curvas nas suas edificações de maneira singular e pela forma revolucionária do seu estilo arquitetônico, que aplica curvas cônicas e superfícies parabólicas, entre outros. A hipérbole, ao rotacionar sobre o eixo, também cria uma superfície, cria uma forma tridimensional, que nós chamaremos de hiperboloide de revolução. Está aqui representada por essa pequena maquete de fios. A hiperboloide de revolução também é muito utilizada na arquitetura e na construção, de estruturas muito fortes e muito rígidas, como, por exemplo, nas torres de centrais atômicas, de usinas nucleares. Essa é a primeira parte da nossa aula a respeito de curvas cônicas. Demos aqui uma introdução a este conteúdo. Siga na parte 2, onde falaremos então sobre as curvas elípticas e traremos agora traçados das curvas, bem como suas tangentes e normais. Até logo!